O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos ler o capítulo 8, os 4 primeiros versículos deste capítulo. Romanos capítulo 8, verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim, eu vou até o versículo 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne. Verso 4, eu termino aqui. A fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pai, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Infelizmente ainda, há algumas pessoas que quando elas migram de outras denominações ou de outras vertentes do cristianismo, ou se você quiser que eu generalize, quando pessoas mudam de uma outra religião para a religião evangélica, as pessoas parecem que elas trazem consigo um fardo que não é necessário você carregar. Então a todo momento, e isso eu percebo já não é de hoje, há anos quando eu me converti, e principalmente quando eu me tornei pastor, quantas pessoas elas tentam merecer Deus. Essas pessoas às vezes elas se inferiorizam, elas se rebaixam, porque elas são sinceras consigo próprias, e elas quando olham para o outro e vê ali assumindo um posto dentro da igreja, eu não sou digno, porque eu sou assim, porque eu faço isso, então a pessoa ela carrega uma culpa desnecessária. E é isso que nós vamos falar nesta manhã. E o tema da mensagem de hoje é a culpa que Jesus já carregou. Então repita comigo, a culpa que Jesus já carregou. E quando o apóstolo Paulo ele começa, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o Evangelho, ele não nos chama para vivermos debaixo de condenação, mas o Evangelho nos chama para vivermos debaixo da graça transformadora de Cristo. Então Deus, ele não trata seus filhos pela perfeição que eles têm, mas Deus trata seus filhos pela perfeição de Cristo que os cobre. É a ilustração que eu sempre trago, que Deus, ele não nos vê dessa forma. Então imagine aqui, eu tenho uma visão limitada, talvez uma visão turva, principalmente a longa distância, mas quando eu coloco os óculos, eu consigo enxergar de forma nítida, até o que está longe que eu não consegui enxergar. Então, Deus, ele nos vê dessa forma, ele não nos vê como nós realmente somos, mas ele nos vê pelo sangue do Cordeiro que nos purifica, que nos lava. Então quem vive tentando merecer o amor de Deus, nunca vai conseguir descansar na graça que ele tem para nos oferecer. Então existe uma culpa silenciosa dentro de muitos cristãos, e pessoas que amam a Deus, pessoas que frequentam a igreja, são pessoas que conhecem a palavra, mas vivem cansados espiritualmente, porque acreditam que Deus está constantemente decepcionado com elas. Tem gente que tem essa sensação, de que a todo momento Deus está decepcionado com elas. Por quê? Porque elas admitem que falham, elas acham que Deus deixa de focar os seus olhos quando elas se esfriam, quando elas entram em crise, quando pecam ou quando perdem o ritmo espiritual. Deixa eu falar algo para você. Todos nós estamos num processo chamado regeneração ou santificação.
Nós ainda temos uma natureza inclinada para o mal, que deseja as coisas da terra. Agora, o problema é que muitas pessoas, quando entram em crise, elas acham que elas são pessoas que não são dignas de receber o amor de Deus. Então logo essas pessoas, o que elas pensam? Ai, agora Deus vai pesar a mão. Ai, agora vai vir a consequência. Ai, Deus deve estar distante de mim. Ai, eu decepcionei o Senhor. E sem perceber, essas pessoas elas trocam o evangelho da graça por uma vida de medo espiritual. Então quando Paulo escreve Romanos 8, justamente, ele escreve para combater isso. O bem que quero fazer eu não faço. Ele termina o capítulo de número 7 da carta aos Romanos falando sobre isso. Paulo ele mostra que até um homem maduro na fé ainda luta contra a sua carne. Então, observe que quando ele diz nenhuma condenação há, ele não está dizendo não é pouca condenação, ou não é uma condenação reduzida, é nenhuma condenação há. E com isso a gente aprende alguns pontos. E o primeiro deles, repitam comigo: o crente ainda luta contra a carne. Então olha o que diz Romanos 7, os versículos 18 e 19. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Você sabe quem escreveu admitindo isso? O apóstolo Paulo. Então observe que até mesmo um dos principais apóstolos de Cristo, ele também admite que ele tem os seus momentos de crise espiritual, momentos em que ele admite que não consegue ser na totalidade aquilo que Deus espera que nós fôssemos. Então Paulo ele escreve aos cristãos de Roma mostrando a incapacidade humana de alcançar justiça por mérito próprio. Talvez no seu trabalho, para você ser promovido, você tem que mostrar serviço, você tem que mostrar que você está ao lado do encarregado, que você ali veste a camisa da empresa. Ou você que recebe comissão, você entende que para você ganhar mais, você precisa vender mais, e para vender mais, você precisa ampliar o leque de clientes, visitar mais, oferecer mais. E a consequência disso será o quê? O resultado final. Então o nome disso, quando nós olhamos na terra, o nome disso é meritocracia. Você recebe, ou seja, os benefícios lhe são alcançados perante o seu mérito. Com Deus não é assim. E já começa com o conceito de graça, que significa favor imerecido. Entenda algo: Deus ele não vai te amar mais ou menos porque você jejua mais ou jejua menos, se você vem mais ou menos no culto, se você é ou não é dizimista, porque se alguém um dia pregou e colocou isso na sua cabeça, esse é um enviado de Satanás que não conhece a palavra, porque quer ainda escrever ali uma história de um evangelho aprisionador. O evangelho são boas notícias, não más notícias. O que te aprisiona, o que te condena, o que te amedronta, isso é prisão, isso é escravidão. Mas o que o Senhor Jesus tem para mim e para a sua vida é liberdade, e não há mais condenação para os que estão nele, em Cristo Jesus. Então o problema não era a lei, o problema é o homem. A lei era santa, mas o coração humano ele é o quê? Quebrado. Paulo descreve a guerra interna do cristão: deseja Deus, ama Deus, mas ainda possui uma natureza inclinada para a maldade. Então muitas pessoas acham que maturidade espiritual significa nunca mais lutar, mas o verdadeiro convertido ele luta, se arrepende, sofre pelo pecado, e o principal, ele nunca se afasta, mas o desejo é sempre voltar e voltar para Deus, quantas vezes for necessário. Esse é o problema de muito crente. Quem está morto espiritualmente não sente conflito.
Mas quem nasceu de novo sente dor quando se afasta, porque nós temos a consciência de querermos agradar a Deus. Mas antes de querermos agradar a Deus, Ele não quer que a gente faça isso. Pastor, calma aí, o senhor está me dizendo que Deus não quer que a gente o agrade? Adorar em louvor é diferente de agradar. Porque quando eu agrado alguém é porque eu quero alguma coisa em troca, eu tenho segundas intenções. Então vamos supor, eu tenho uma moto, eu estou sem dinheiro, e eu preciso consertar minha moto, e aonde que eu vou? A céus, a terra, estou com o nome no SPC Serasa, estou ali no galinheiro, né? Porque o nome está mais sujo que pau no galinheiro, está perdido, não tem mais crédito, tem cartão de crédito, não tem mais nada. Aí eu lembro de um baiano, mecânico de moto, né, Carlos Antônio? Aí eu começo a agradar o Carlos Antônio. Carlos Antônio, está tudo bem com você? Você é bonito hoje. Então eu começo a agradá-lo, por quê? Tenho segundas intenções. Então, Deus, Ele não espera que a gente o agrade achando que nós vamos conseguir. Gente, não dá para manipular Deus. Deus sabe quem nós somos. Antes de nós verbalizarmos qualquer palavra, Deus já sabe o que passa em nossa mente. Deus soma os nossos pensamentos. Não adianta a gente querer manipular a Deus, que não vai dar certo. E é aí que a gente às vezes se engana, e é aí que a gente se entristece. Então, a luta contra o pecado não é a prova de ausência de Deus. Muitas vezes é a prova de que o Espírito Santo ainda habita em você. Repita comigo: a luta contra o pecado não é prova da ausência de Deus, mas é a prova de que o Espírito Santo, Ele habita em mim. Segundo ponto que nós precisamos entender com aquilo que Paulo nos fala. Quando ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a palavra condenação, no grego, ela tem um sentido de sentença, um sentido jurídico, sentença, punição e também de culpa definitiva. Mas Paulo está dizendo: ei, o pecado já aconteceu, o tribunal já aconteceu, e quem está em Cristo Jesus já foi absolvido. Isso não significa que Deus ignora o pecado, significa que o pecado do crente já foi julgado em Cristo Jesus. E por que às vezes você fica julgando ou querendo julgar o seu próprio pecado? E quando a gente fala de pecado, a gente está falando sobre pessoas que querem agradar a Deus. Mas antes de querer agradar a Deus, como eu disse, não vai ter utilidade nenhuma, porque nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Mas quando eu tenho essa consciência, eu entendo o que em Isaías 53, versículo 5, está escrito, um texto messiânico que reverberou ao decorrer da história, de que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então Jesus não morreu parcialmente, mas a obra foi completa. Então há cristãos vivendo como réus, mesmo depois do juiz já ter declarado perdoado. Então tem gente que vive tentando pagar uma dívida que Cristo já quitou. E qual é a consequência disso na vida do crente? Ansiedade espiritual, medo constante. Olha que coisa chata. Você sabe que às vezes você não está bem espiritualmente, porque a nossa jornada é assim. Há momentos em que parece que não acontece nada, que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Mas há momentos em que parece que muda o cenário e a gente vê vários conflitos na família, no trabalho, ali no nosso hall de amizades, no nosso círculo social. Então a gente começa a ver que tudo aquilo vai nos pegando de tal forma, e aí a gente começa a entrar em crise. Às vezes a gente tem preguiça de invocar o nome de Deus, e é natural, acontece comigo isso. Às vezes parece que está acontecendo tudo de uma vez,
E a gente fala, puxa, mas Deus está vendo. Aí a gente começa a entrar em crise, Deus não vai fazer nada. Por quê? É ansiedade espiritual. E aí quando a gente esfria espiritualmente, aí a gente começa a ser pego pelo medo constante. Medo do quê? Qualquer hora Deus vai pesar a mão, qualquer hora vai vir uma punição, qualquer hora vai vir um castigo. E isso gera uma culpa tóxica. Isso gera uma culpa tóxica. E aí sim vai gerar cada vez mais o afastamento e o distanciamento de Deus. O problema é que a culpa afasta justamente daquele que pode restaurar, o único que pode trazer para perto e mudar a nossa história. Então repita algo comigo: o diabo usa a culpa para me afastar de Deus, mas a graça usa o arrependimento para me trazer de volta. Terceiro ponto: disciplina não é rejeição. Coloca Hebreus capítulo 12, versículo de número 6. Se você não achar o 6, pode ser o meia dúzia. Diz assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Há uma diferença importante, que condenação é punição judicial, disciplina é correção paternal. Então Deus não corrige você porque deixou de ser filho, Ele corrige justamente porque você é filho. Então o texto que nós acabamos de ler aqui em Hebreus, ele foi escrito para cristãos cansados, perseguidos, e cristãos que estão pensando em desistir, e o autor lembra: Deus trata vocês como filhos. Quando a gente vai orar, não é comum, às vezes é até automático: Senhor meu Deus e meu Pai. Se você chama Deus de Pai, e se você tem um pai terreno ou já teve, e a forma como o seu pai lhe trata ou lhe tratou, salvo algumas exceções, mas na grande maioria, um pai ele quer apenas o bem do seu filho. Então, por que com Deus, a gente a todo momento, a gente sente esse medo, essa culpa? Então, às vezes, nós colhemos consequências de escolhas erradas, mas isso não quer dizer que é um castigo que Deus mandou. A Bíblia vai dizer, em dois textos, tanto em Eclesiastes quanto em Provérbios, de que aquele que abre a cova, nela cairá. Então, às vezes, nós mesmos estamos cavando a nossa cova, a gente vai abrindo um buraco, e às vezes esse buraco vai ficando tão fundo, e quando a gente menos espera, nós estamos lá dentro. E Deus não tem nada a ver com isso. E quando a gente colhe consequências de escolhas erradas, é natural enfrentarmos crises. E são nesses momentos que nós passamos por desertos espirituais. Mas deixa eu falar algo para você: isso não significa abandono divino. Nem toda dor é castigo e nem toda crise é juízo. Às vezes Deus está amadurecendo você, te ensinando e tratando áreas profundas do seu coração. Repita comigo: Deus não desperdiça nem as fases ruins dos filhos que Ele ama. A todo momento Deus está no lugar de onde Ele nunca saiu e de onde Ele nos observa constantemente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quarto ponto: o filho pródigo. É uma parábola que Jesus conta de um pai que tem 2 filhos, um pai de muitas posses, e por direito aquele filho reivindica a sua parte da herança, e o pai faz a vontade do filho, e esse filho vai, ele gasta tudo que recebeu de herança do seu pai, e o final dele é ficar comendo comida de porco e tratando o porco. Só que quando a gente faz ali uma interpretação desse texto, é interessante,
que ela vai ter muitos pontos que faz ali uma conexão com a cultura judaica. Então, por exemplo, porco é um animal imundo. Comer comida de porco, então, é algo abominável para a cultura judaica. Ou seja, o estado de vida daquele filho que pediu a sua parte da herança de forma antecipada, que gastou tudo com o pecado, ele está vivendo ali um lixo existencial. Deixa eu falar algo para você, e é isso que tem que ficar, dona Angelina, Ruth, Sandra, Ana, Terezinha, Ailton, cravado na sua mente, no seu coração. A todo momento Jesus, ele nos está orientando, nos ensinando a vivermos da melhor forma aqui na terra, porque a obra da cruz já abriu o caminho para a eternidade. Isso já é uma promessa, isso já é uma garantia. Se você crê em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, se você tem essa consciência, você é certo de que você é salvo. E se você um dia diz, eu vou perder minha salvação, é a mesma coisa que olhar para Jesus e dizer, sua obra não foi completa. Porque o dia que você entender o que é graça, você vai ter essa consciência, você vai morar na glória. É por isso que muitos cristãos, quando passam por crises, são tementes a Deus e sabem aonde vão. Ele não ceifam a sua vida, porque sabe que não é direito nosso. Mas quantos aqui já não pediram para Deus? Me leva. Não precisa levantar a mão, porque eu já pedi não uma, mas várias vezes, sendo pastor. Elias passou por isso. A gente tem tanta convicção de onde nós vamos, do lugar que nos está reservado, que às vezes aqui a gente está cansado dos problemas, das lutas. E o que a gente fala? Senhor, volta logo, ou se for demorar na sua vida, me leva logo. Isso é normal. Não se sinta culpado por você ter esse sentimento, porque isso faz parte, porque nós estamos aqui num mundo que jaz o maligno, e nós temos a nossa natureza inclinada para a maldade. O problema é que em nenhum momento Jesus, ele está focado em você viver mal aqui na terra. Pelo contrário, ele quer que aqui você desfrute do melhor de Deus neste lugar, para que as pessoas vejam, até nos momentos em que você se encontra num deserto, simbolicamente falando, em que Deus ele te sustenta até mesmo em meio às provas, para que as pessoas possam ver o que acontece na vida desse homem, o que acontece na vida dessa mulher. Então, quando o filho pródigo tem este entendimento, olha só, ele está vivo, ele não morreu, mas ele gastou tudo, ele chegou num ponto de um lixo existencial. Mas ele lembrou de algo, Pedro. Ele lembrou que ele tem um. Ele lembrou que ele tem um. Ele lembrou que ele tem um pai. Esse é o problema de muitos crentes que viram ali absorvendo culpa. Você não está sozinho. Mesmo que a igreja você perceba distante de você, mas é o Pai que te ama e que te olha a todo momento, que a todo instante Ele está ali cuidando de você. E olha que interessante, o filho pródigo não voltou para um tribunal, o filho pródigo voltou para um pai. Lucas 15, 20 mostra o retorno deste jovem, de que ele lembra, a seguir se levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. Então Jesus ele conta essa parábola para quem? Para religiosos que criticavam a sua graça. Essa parábola é para religiosos, é para o crente religioso, é para o crente que acha que ainda Deus castiga, que Deus pesa a mão. Deus não pesa a mão, Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça. Quem pesa a mão é o diabo, meu irmão. Enquanto você não tiver essa consciência, você vai continuar vivendo no inferno existencial. Não tem uma frase que todo mundo diz? O inferno é aqui.
É bem a verdade, não deixa de ser. Se você permitir que a sua vida seja um inferno existencial, como o próprio Jesus ele disse, porque quando ele fala de inferno, do largo que arde fogo e enxofre, ele não está se referindo a uma outra dimensão, mas o aterro sanitário ali perto das cidades, onde os lixos, restos mortais eram depositados, e aquilo vai criando gases, gerando explosões e um cheiro forte. O que Jesus está dizendo? Se você não voltar para os braços do Pai, se você não viver uma vida de discipulado, você vai viver um lixo existencial, você vai viver um inferno aqui na terra. E não é para isso que Deus nos chamou, não foi para isso que Jesus morreu numa cruz. Os fariseus acreditavam que pecadores deveriam ser afastados, rejeitados e condenados. E quantas igrejas que dizem serem evangélicas ou protestantes, e ainda quando o irmão comete um delito, uma transgressão moral, ele é impedido disso, impedido daquilo, farisaísmo. São os fariseus ainda sendo multiplicados, inclusive nos tempos de hoje. Mas Jesus, ao contrário dos fariseus, Jesus ele revela o coração do Pai. E o filho volta como? Sujo, quebrado, envergonhado e o principal, sem argumentos. Esse é o principal erro. Às vezes a gente, Marcinho, a gente vai querer ficar justificando. Então quando acontece algo, a gente não quer saber, a gente só quer mostrar, estamos juntos. O que você precisar, conte conosco. Aí a pessoa começa a querer, não tem argumentos. E como que o pai recebe o seu filho? Ele corre, abraça, restaura, e o principal, ele o veste novamente, com vestes dignas de um filho. E é assim que todo momento, quando a gente corre para os braços do nosso pai, é assim que ele nos recebe, é assim que ele nos acolhe. O filho queria voltar como servo, porque é isso que ele pensou. Eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que seja como servo. Mas o pai insiste em chamá-lo de filho. Então tem gente dentro da igreja vivendo como um empregado espiritual, tentando compensar falhas, tentando merecer aceitação, ou tentando provar algum valor para Deus. Mas o Evangelho diz, você não é amado porque você faz o bem, você é amado porque Cristo te reconciliou com o Pai. Repita comigo, o Evangelho não é sobre filhos tentando voltar para casa, é sobre um pai que nunca deixou de esperar na porta. E é isso o retrato do Deus que nós devemos ter. E aí eu entendo um quinto ponto: a graça também não produz relaxamento. Ah, pastor, essa palavra entrou no meu coração, era isso que eu precisava, está tudo certo, agora a graça me alcançou, agora eu posso viver a minha vida. Graça não produz relaxamento, graça produz transformação. E aqui é importante a gente dar um equilíbrio a essa mensagem, para quem acha, então a graça, não há nada que eu faça para Deus me amar mais ou menos, então vou relaxar. Não, a graça não é licença para você inclusive viver no pecado. Paulo responde isso em Romanos 6. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Então quem entende a graça verdadeiramente, em primeiro lugar, não quer se afastar de Deus. Em segundo lugar, não brinca com o pecado. E em terceiro lugar, não vive no relaxamento espiritual. Pelo contrário, a graça gera amor, e quem ama deseja permanecer perto. Então você não busca santidade para ser amado, para evitar rejeição ou para escapar da condenação. Você busca santidade porque você já foi amado em Cristo Jesus. Repita comigo, a santidade não é uma tentativa de conquistar a Deus, é uma resposta de amor de quem já foi alcançado por Ele. Então, talvez aqui hoje existam pessoas cansadas espiritualmente, vivendo culpa silenciosa,
se sentindo indignas, achando que Deus está distante, tentando compensar falhas com um esforço humano. Mas Romanos 8, ele começa dizendo agora, pois não há condenação, não há nenhuma condenação. Não porque você é perfeito, mas porque Cristo foi perfeito no seu lugar. Eu vou repetir, não há mais condenação, não porque você é perfeito, mas porque Cristo foi perfeito no seu lugar. Aleluia. Então não é sobre o quanto você consegue sustentar Deus, é sobre o quanto Deus sustenta você pela graça. Então, diz uma história, e eu lembrei de um episódio, quando a gente é pequeno, a gente brinca, e a gente chuta a bola dentro de casa, e às vezes a gente quebra alguns utensílios da mamãe ou do papai, não é? Aí eu lembrei de uma historinha de um menino que estava jogando bola dentro da sua sala, daqui a pouco ele chuta e ele quebra um vaso do seu pai, mas pensa num vaso caríssimo, que ele comprou numa viagem, que eles foram para fora do país, e aquele menino ficou desesperado, ai meu pai vai me bater, meu pai vai me matar, e daqui a pouco ele juntou os cacos, ele colocou ali perto, e falou, seja o que Deus quiser, eu vou para o meu quarto e vou ficar quieto, a hora que o meu pai vir, eu já estou me preparando para o pior. E aquele menino vai para o quarto, e ele fica a tarde inteira naquela ansiedade, naquela angústia, o que meu pai vai fazer? O que meu pai vai tirar de mim? Meu pai vai me bater, e aquela culpa ali carregando, e daqui a pouco, quando o pai chega, ele entra no quarto, ele já tinha observado os cacos, ele viu que eram cacos pontiagudos, perigosos, que podia cortar o seu filho. Na hora que ele chega na porta do seu filho e fala, filho, você está bem? Ele olhou, pai, você não vai fazer nada comigo? Eu falei, por quê? Se você está bem, o material a gente recupera, mas você é o meu bem mais precioso. E é assim que Deus nos trata. Às vezes a gente faz algumas coisas, a gente acha que a qualquer momento Deus vai vir, a gente fica esperando, parece que a gente atrai, Melquis. Ruth, parece que a gente atrai. Uma hora vai vir a mão de Deus. Aí acontece uma coisa, coincidentemente, Deus pesando a mão sobre a minha vida. Para de achar, isso é o diabo que faz. O diabo que é o acusador, que é o tentador. Deus é cheio de graça, rico em misericórdia. E a palavra de Deus diz que as misericórdias dele não terminam num determinado dia. Não tem prazo de validade, Terezinha. Sabe por quê, dona Angelina? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, Fabiola. E todas as manhãs se renovam. E a gente entra nesse ciclo de misericórdia. E o que é um ciclo de misericórdia? Que Deus, ele não é um Deus de nos dar uma segunda chance. Ele não dá uma segunda chance. Ele é um Deus de segundas chances. A todo momento. Isso que é interessante, isso que é gostoso. Que quando nós temos essa consciência, a gente entende que a gente não precisa mais carregar uma culpa que Jesus já levou na cruz. E a gente precisa descansar na graça. E quando a gente passa por conflitos, o que a gente tem que fazer? Voltar a orar. O mais importante, que é o que muitos não fazem, confiar e voltar a caminhar. Porque filhos podem tropeçar, mas continuam sendo filhos. Filhos podem tropeçar, mas continuam sendo filhos. Enquanto nós não absorvermos a graça que transforma, a graça regeneradora, a gente vai viver uma vida de espiritualidade superficial, de uma falsa sensação. É o que muitas igrejas fazem hoje. Pregam o evangelho da dopamina, ou em outras palavras, para você entender, pregam o evangelho da droga gospel.
Nossa, eu inventei agora esse termo aqui, Patrícia. O que é uma droga gospel? O que a droga faz? Ela gera uma certa sensação de acordo com o tipo de droga que você ingere. E a droga pode ser tanto lícita quanto ilícita. Pode ser um remedinho para estabilizar o humor, pode ser uma bebida, pode ser uma droga ilícita, pode ser maconha, pode ser cocaína, pode ser qualquer coisa. Então o que a droga faz? Ela anestesia, ela camufla e ela traz uma sensação do quê? De prazer momentâneo. Mas esse prazer, o que acontece? Depois de algumas horas, ele acaba. E o que a pessoa precisa para ter o mesmo resultado? Consumir mais. Então tem muitas igrejas em que as pessoas vão e pregam sobre você é vencedor, você vai isso, e a pessoa sai com essa sensação e elas voltam querendo consumir. Aí tem gente que acha, não, mas a religião ela é bom porque ela é um freio. Não, a religião não pode ser um freio, porque o freio ele te para, mas sem você saber por que você está sendo parado. É a mesma coisa quando você está dentro do carro e alguém dirigindo e de repente aquela pessoa freia bruscamente, você toma um susto. Você tem que ter a consciência de que é uma luta interior, mas que ao mesmo tempo isso não me faz alguém indigno, mas pelo contrário, me faz alguém que perceba que a todo instante eu estou sendo tratado, eu estou sendo restaurado, eu estou sendo moldado segundo a luz de Cristo. Então volte a descansar na graça de Deus. Para de ficar se cobrando, ou para de ficar buscando o castigo de Deus. Ai, porque eu fiz isso, uma hora vai vir na consequência. Uma hora Deus vai pesar, Deus não vai pesar não. A não ser que você queira, né? A não ser que você seja masoquista. Igual aquela mulher lá da escola do professor Raimundo, quando o marido batia nela. Aí o professor Raimundo falava, eu vou denunciar, mas eu gosto. Baiano. Aí é masoquismo. Então a gente não precisa disso. A gente precisa descansar no amor de Deus. E aí que eu termino a mensagem. E o descansar, mais uma vez eu enfatizo, não é relaxar. Por quê? Eu descansar é eu entender que Deus me vê. E eu vejo Deus me vendo. Isso me constrange. Constrangimento é diferente de castigo, de punição, de condenação. Quando eu me constranjo, eu fico envergonhado. Então, essa é a diferença de quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Quem não tem o Espírito Santo nem se importa com a presença de Deus. Ele fica mais preocupado com o irmãozinho, que na hora que ele está fazendo compra no supermercado, ele já compra já 2 pacotes de papel higiênico, para colocar a bebida embaixo para esconder, porque senão o irmão não pode ver. Que besteira! Está escondendo o irmão. Vai escondendo o quê? Deus está vendo todas as coisas. Então, se nós não tivermos essa consciência, isso não vai me constranger. Mas quando eu tenho a graça de Deus, eu fico constrangido. E o constrangimento não me diminui. Pelo contrário, faz eu me render. E o render é o quê? É Pai, me ensina a ser pronto. E esse é o processo. E dia após dia nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, como é bom estarmos na Tua presença, e logo nesta manhã nós ouvimos esta mensagem que vem ao nosso encontro. E talvez, eu sei que há muitas pessoas aqui em nosso meio, ou pessoas que nos assistem pelo YouTube, pessoas que há muitos anos
pessoas que aceitaram a mensagem da cruz, pessoas que têm o entendimento de que foram alcançados, mas ainda continuam carregando um peso desnecessário. Pessoas que vivem uma vida espiritual superficial. Mas nós queremos viver uma vida em profundidade na Tua presença. Que o Senhor nos molde, que o Senhor nos ensine a fazermos aquilo que o Senhor nos preparou para fazermos. Que nós possamos encontrar o nosso propósito e que a gente comece a caminhar tendo esse entendimento de que o Senhor nos salvou, mas nós vamos fazer deste lugar um pedaço do céu, para que pessoas que ainda vivam em trevas, amedrontadas, pessoas que estão sendo sufocadas pelo medo, pela culpa, que elas possam ter esse libertar e viver tranquilas na Tua presença. Assim, Pai, que todo o peso que essa pessoa carregou seja removido agora, que ela sinta a leveza do Teu Santo Espírito despertando nossa consciência, tocando em nosso coração, a sermos mais dóceis, amáveis. Assim, nós cremos e selamos essa oração em nome de Jesus. Amém. Que a gente possa sair daqui com essa consciência, que a gente possa sair daqui sem esse peso, mas ao mesmo tempo que a gente saia daqui com o coração contrito, para nós amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos cumprir o nosso chamado de discípulos de Jesus. Não tenha medo de Deus, não. Deus não é um velho barbudo, sentado no trono com um chicote, com um raio, que a todo momento Ele está procurando. Porque na Bíblia você vai ver que quem é o acusador, o promotor de justiça dentro do sistema judiciário é o que acusa. Esse é o papel do diabo. Não, você não tem compromisso nenhum com o diabo. E se o diabo vem tentar colocar na sua mente, te acusando, você vai falar: já foi julgado, capeta. Mas fala isso em voz alta: mas capeta, o que você vem falar para você julgar? Já foi julgado há mais de 2000 anos. E o veredito já foi dado. Inocente. Jesus, Ele fez isso por mim. Então, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana de graça, uma semana cheia da presença de Deus, e que a gente possa voltar aqui na quarta-feira buscando mais respostas em nome de Jesus. Coloque-se de pé, que o nosso bom Deus possa nos levar de volta para os nossos lares, longe do assalto, longe do acidente, longe de todo tipo de mal. Que você possa, nesse momento, ser abençoado pelo nosso Pai. Que o amor do Deus, o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até mais em nome de Jesus.